esse estudo da termodinâmica, a gente tem que ter uma boa base de energia, né? A gente já falou bastante sobre energia, a gente aprendeu a calcular a energia, a gente já soube como é que funciona essa questão do calor, como é que... Porque o que é o calor? Novamente, vocês estão careca de saber, mas o calor é a energia em trânsito, né? Então, a gente tendo esse ideal, o que é calor, aí a gente já descobriu como é que funciona as energias, a gente já aprendeu as consequências desse calor. O que causa o calor? Causa uma variação de temperatura. Por sua vez, a variação de temperatura ocorre uma variação da energia interna. Como assim? O que é energia interna? A gente já discutiu isso também. Energia interna, eu trouxe aquela letra U, né, que a gente usou a letra U para calcular que era 3,5 de nRT. A gente já calculou isso, que a gente consegue calcular a energia de um gás. Ou seja, quanto de energia presente interna num gás, ele é capaz de ceder e está no fluxo dele, né? E isso aí está totalmente ligado à temperatura, ou seja, quanto mais agitado, tipo, quanto muita energia, se o gás tiver muita energia, é porque tem uma alta temperatura. Então, baseado nisso, eu estipulei algumas relações, né? Aqui a gente vai se basear a termodinâmica quase inteira, tipo, energia interna e calor. Como assim? Tipo, você vai ter que entender que a energia interna, como eu falei, é ligada à temperatura. O que vai acontecer? Se aumentou a energia interna, tipo, se ela for positiva, a temperatura, obrigatoriamente, a variação de temperatura tem que ser positiva, tem que ser maior que zero. Agora, se a variação de temperatura for menor que zero, você já guarda isso. Se alterou um, obrigatoriamente altera o outro, que é a energia interna. Então, a energia também é um menor que zero. A variação da energia, que é justamente esse delta. Agora, acontece um negócio bem interessante, é quando não varia a energia interna de um gás. Ou seja, não tem uma variante, tipo, não altera o número de mols, o R, que é a constante, não altera a temperatura. Ou seja, se não muda a temperatura, não muda a energia interna do gás. Então, só quero abordar bastante essa parte de como funciona a temperatura em relação à energia interna. Aí, outra coisa que vocês precisam guardarem, que vocês já sabem, na verdade, é a quantidade de calor, né? Então, a quantidade de calor, eu quero vocês, além de saber calcular, que a gente já sabe calcular como muda de estado, que é aquela formulazinha do que mole, massa vezes o calor latente, pela quantidade, variando a temperatura, que é o que macete, a gente já aprendeu a calcular, a gente já brincou muito com esse calor aqui. Agora, o que vocês esperam que vocês guardem é isso. A quantidade de calor, quando ela é positiva, é porque o corpo está recebendo calor. Uma vez que corpos não recebem calor, ou seja, toda vez que você vê um menos na equação, menos que, é porque está sendo perdido o calor. Agora, se você vê mais que, ou justamente só um que, é porque está sendo recebido calor. Essa é a relação que eu quero que vocês guardem. E quando o Q é igual a zero, ou seja, quando é que não vai ter troca de calor? É justamente quando vocês vão entender como é que funciona a lei e vão entender que é muito simples, mas é uma relação chamada, uma transformação chamada adiabática. O que é essa transformação adiabática? A gente já discutiu transformação, a gente já discutiu isotérmica, isobárica, isovolumétrica. A gente já brincou bastante com com as equações do geral dos gases, do PVT por volta lá. A gente brincou o que aconteceria com ela se a pressão continuasse constante, se o volume continuasse constante, se a temperatura continuasse constante. Então, isso aí a gente já sabe bem. E eu quero trazer mais uma, que é a adiabática, que eu não tratei lá na aula, porque justamente tem uma forte relação com o calor. Porque quando não há troca de calor com o meio, transformação o quê? Adiabática. Agora, a gente já também discutiu a temperatura. Se a temperatura não variou no sistema, é porque ele é um sistema isotérmico. E aí a gente lembra lá da equação que a gente viu que a temperatura é resultado do produto entre P e V. Então, isso aqui a gente já discutiu tudo, isso aqui eu só estou mostrando como é que funciona, interligando tudo, como é que se funciona com energia e calor, né? Energia interna e calor. Porque vocês vão ver isso aqui agora, né? Que quando recebe calor, vai acontecer duas coisas. Vai variar o volume e variar a temperatura. Como assim? Por exemplo, essa lei, primeira lei da termodinâmica, é só isso. Q é igual a T mais ΔU. É só isso a lei. É tipo assim, em equação. Mas as implicações delas, eu quero que vocês não guardem a equação. Não, tô brincando. Eu quero que vocês guardem a equação. Mas não só a equação.
Mas o que, que ela traz consigo? Todo o peso que isso trouxe para a época, né? Porque foi bem na época da Revolução Industrial e a gente já estava começando a trabalhar com máquinas térmicas e tal. Foi uma grande revolução justamente por isso, por essa simples equação. O que, que ela diz? Ao receber calor, impacta na realização de trabalho. Então, o corpo, ao receber calor, ele impacta na realização de trabalho e muda sua energia interna. Por quê? Porque o calor, a gente lembra da expansão, né? Quando há uma variação de volume. Toda vez que há variação de volume, a gente realiza o quê? Um trabalho. Toda vez que ocorreu uma variação de volume no gás, o gás realizou trabalho. Ou seja ele empurrou um êmbolo, a gente deu até o exemplo da panela de pressão, por exemplo, quando você está mexendo nela, tem um medo danado dela se estourar, é justamente porque o gás vai realizar um trabalho, ou seja, ele vai empurrar aquela tampa. Então é isso que vocês têm que guardar, né? E ele vai alterar a temperatura, né? Uma vez que a quantidade de calor, se você fornecer calor, altera a temperatura, naturalmente, você já entendeu aqui por essa relação que vai alterar, impactar diretamente na energia interna. Uma vez que alterou diretamente na energia interna, a gente estabelece essa relação. E isso aqui, T é justamente de trabalho, não é de temperatura, por favor, não confunda. Isso aqui é trabalho. T, então a quantidade de calor é igual a trabalho mais variação de temperatura. É porque são várias letras representando, mas eu quero que vocês guardem esse que eu estou falando. Quantidade de calor altera no trabalho, impacta no trabalho e na variação da energia interna. Então, trabalho mais variação da energia interna. Belezinha? Então, a gente tendo base disso aqui, né? Porque a gente já trouxe uma boa base, então a gente vai analisar, né? Como o Cleiton Rasta aqui. Análise da primeira lei. Análise da primeira lei. Essa aula aqui é bem suave, essa análise aqui é bem suave porque vai acontecer o seguinte. Ver toda aquela base que a gente teve, a gente vai ter aqui a primeira lei, quantidade de calor, é igual a trabalho mais ΔU. Se a quantidade de calor é igual a ΔU, eu quero que vocês analisem isso aqui, pensem comigo. Pensem isso como uma dieta. É sério, vai fazer sentido. Eu quero que vocês pensem essa lei como se fosse uma dieta. Por exemplo, quando você come algo ou ingere algo, você pensa naquilo como se fosse um calor que você está fornecendo para o sistema. Então, esse Q é justamente o que você está ingerindo, por exemplo. Você está ingerindo uma maçã, um arroz, por exemplo. Então, qual é o objetivo quando você come? Você deu energia para um gás, você pensa no negócio. Qual a função de uma energia? Realizar trabalho. Porém, se você não realizar todo o trabalho, tem uma parte que vai para a sua reserva de energia, né? De sua energia interna. Então, a quantidade de calor, você realiza o trabalho e vai para a sua energia interna. Deu para entender essa parte? Pronto. Uma vez que a gente tem isso na mente, aí você pensa, aí você vai criando situações, né? Você vai criando. Imagine se eu parar de realizar trabalho, ou seja, se o gás não realizar uma variação de volume, o que vai acontecer? A quantidade de calor, isso aqui o valor vai ser zero, ou seja, a quantidade de calor vai todinha para a variação, para a energia interna. Ou seja, todo o calor vai ser para alterar a energia interna do sistema. Por isso que a temperatura aumenta. Aí você pensa em outra situação. Ah, tá, entendi. Então o trabalho é zero. Então toda a quantidade de calor vai para a energia interna. Beleza. Agora, e se eu parar, se eu consumir tudo, tipo, eu não guardar nada para mim, não alterar nada na minha energia interna, o que vai acontecer? Tudo que eu consumir de quantidade de calor vai virar trabalho. Então, Q é igual a T e a energia interna é igual a zero. Aí você pensa em outra situação, se você não receber quantidade de calor, ou seja, se você parar de comer, um exemplo. Onde é que você vai ter que tirar energia para realizar trabalho? É da sua própria energia interna, sua própria reserva de gordura. Então o trabalho vai ser igual a menos ΔU, porque você está retirando sua energia interna. Deu para entender agora? Letra C, né? A todos que responderam. E ela funciona baseada nessa relação. Ou seja, bora ler ela aqui, né? Enquanto se expande... Então, você já tem que ter aqueles conceitos que a gente já discutiu de trabalho, né? Se o gás se expandiu, realizou o quê? Trabalho. Variação de volume, trabalho. Variação de volume, trabalho. Aí, o gás, enquanto se expande, um gás recebe quantidade de calor igual a 100 joules e realiza o trabalho. Então, o gás ele recebeu os 100 joules, mas você pode perceber que ele só gastou 70 dos 100 que ele recebeu. Se ele gastou só 70 dos...
quando ele recebeu 70 da quantidade de calor, né? Ele gastou, né, 70 usando o trabalho. Ao final do processo, pode ver que a energia interna vai ser o quê? Então ele está perguntando, certo, se eu dei 100, ele usou 70, quanto foi armazenado? Aí você faz essa relação, quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU. Trabalho passa com menos, né, na termo da equação. Então, trabalho vai menos, que é justamente... Eu só substituí. No lugar desse T aqui que eu botei é o W aqui na questão. Mas é tudo a mesma coisa, é tudo trabalho. Aí, botei quantidade de calor no lado da equação, passei menos para o outro, ou seja, ficou 100 menos 70, é igual a mais 30. Isso aqui é importante botar o mais, porque que dessa relação, se aumentou, é porque vem esse mais na frente. Agora, se tivesse consumido essa energia interna, aí seria o menos. Aí diminuiu 30 joules. Então, como é mais, você analisa assim. Se é mais, é porque aumentou a energia interna. Porque você recebeu 100, usou 70. O que aconteceu com a energia que você tinha? Recebeu mais 30. E é isso. Essa aí outra questãozinha para você. Já discuti. Acho que eu posso trazer a resolução lá já, Rafael, né? Tudo sério. É letra C. Aí você me pergunta por quê. A gente vai entender por que é letra C, né? Porque assim... Como é que funciona a transformação Eita, tá adiabática? ligado que o microfone tá mutado, né? Não tô escutando nada, não. É verdade. Continuando. Assim, a gente vai entender transformação adiabática pelo... Essa aqui é a transformação certo. Então, Oxi! quero que você entenda isso aqui, ó. Um gás ideal confinado no interior de um pistão com êmbolo móvel é submetido a uma transformação na qual o seu volume é reduzido a quarta parte do seu volume inicial. Então vocês têm que pensar um negócio aqui, ó. Já tem que estar ligado nisso aqui, ó. O volume é reduzido a quarta parte, beleza? É um intervalo de tempo muito curto. Tratando-se de uma transformação muito rápida, não há tempo para a troca de calor. Então isso aqui é a parte que mata a questão, não há tempo para a troca de calor entre o gás e o meio externo. Pode-se afirmar que... Então, o que vocês têm que saber de transformação adiabática? Não quero que vocês peguem um caderno, anotem ou façam qualquer coisa do tipo. Mas eu quero que vocês entendam de transformação adiabática, que vai ser uma transformação muito rápida, tipo, extremamente rápido, e que não vai ocorrer troca de calor. A gente já discutiu isso aqui atrás, um momento. A gente já discutiu aqui atrás que que ocorre com energias, né? O calor quando o Q é igual a zero. É uma transformação adiabática. Por que esse termo é adiabática? Porque não há troca de calor com o meio externo. Uma vez que aconteceu de forma muito rápida, seja uma compressão, por exemplo, você pensa o seguinte, vai ocorrer uma compressão, o choque entre as partículas aumenta. Então, se você começa a comprimir um gás, comprimir, a pressão automaticamente vai aumentar, ou seja, os choques com a parede e tal vai aumentar. Então, se a pressão aumenta, a gente já analisa o quê? A temperatura. Por quê? Porque pressão vezes volume é igual a temperatura. A gente já discutiu isso na outra aula sobre a relação do produto, né? O produto de P vezes V é igual a T. Então, se alterou a pressão, automaticamente vai ter uma alteração assim na temperatura. E você vai ter uma compressão muito rápida, sem troca de calor. E uma vez que a gente vai ter que guardar aqui, é que a temperatura final do gás é maior que a inicial. Por quê? Justamente como eu falei, se a pressão vai ser maior, se a pressão vai ser maior, é porque o produto entre P e V vai ser maior. Logo, a temperatura vai ser maior. Tipo isso. Mas o que eu quero que você entenda de transformação adiabática é o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é a transformação instantânea. O exemplo do desodorante. O desodorante é uma transformação adiabática. O que vai acontecer? Tem um ar comprimido lá dentro, que ele passa por um capilar muito, muito pequeno. Esse capilar bota o volume imensamente pequeno. Uma vez que ocorre um volume extremamente pequeno, ele passa, vai para o meio externo e sofre um quê? Uma expansão. Se é uma expansão, ele tem que realizar trabalho. Então, uma vez que ele realiza trabalho, ele vai ter que... Ele não vai receber quantidade de calor nenhuma, né? Porque você só está removendo, assim, por assim dizer, o que ele já tem lá dentro. O gás que ele já está contido nas moléculas, né? Então, a expansão é extremamente rápida, onde não vai ocorrer troca de calor. O que vai acontecer? Se a quantidade de calor é igual a zero, a gente vai entrar novamente nesse pensamento aqui, ó. Se a quantidade de calor é igual a zero, ou seja, não houve troca de calor,
todo trabalho vai ser, ou seja, o trabalho da expansão do volume, o volume expandido e tudo, vai ser fruto do próprio consumo, assim por assim dizer, da energia interna dele. Uma vez que ele consumiu energia interna, então por isso tem esse menos na equação. Se tem esse menos, altera diretamente da temperatura, porque a temperatura e a energia interna, como eu já cansei de falar, são relacionadas assim. Se você gostaria de ver energia interna, você lembra de temperatura. Então, uma vez que aconteceu um gasto dessa energia interna, ou seja, abaixou a temperatura, por isso que o desodorante é frio quando você passa ele. E aí é um exemplo de transformação adiabática e um exemplo aplicado a isso. Transformação cíclicas. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui já começa a fazer umas paranauê bacana. Porque a gente vai começar a trabalhar com a integral do gráfico novamente, né? Então, a gente está cansado de saber que a área de pressão por volume, ou seja, o trabalho, é justamente essa área aqui do gráfico, né? A área do gráfico de pressão por volume é o trabalho. A gente já discutiu isso, né? Na aula passada, vocês lembram? Espero que sim. A gente discutiu isso aqui, que a área vai ser o trabalho do gráfico. Só que tem um porém. O gráfico aqui ele apresenta um outro comportamento. O comportamento de um círculo. Como assim? Por exemplo, a energia interna de um momento está aqui. O que aconteceu aqui? O gás realizou trabalho, expandiu e foi até aqui. Ou seja, ele recebeu quantidade de calor, por exemplo, e depois aqui ele não realizou trabalho porque ele se manteve constante, porque a gente já discutiu isso tudo. Se não há variação de volume, ou seja, por isso que está essa reta, não ocorreu uma variação de volume. Se não aconteceu uma variação de volume, porque se fosse acontecer alguma variação de volume, ele ia para a esquerda ou para a direita. Mas como se manteve uma reta, ou seja, o volume ficou constante 0,5. Se ficou o volume constante 0,5, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem realizar trabalho, mas tem um porém. A energia interna dele vai estar alterada a todo momento. Porque pensa comigo, está aqui nesse ponto, a gente já discutiu, né, que a energia interna é igual relacionada à temperatura e a temperatura é relacionada ao produto de P e V, diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o produto de P e V, maior a temperatura. O que não é diferente. O produto aqui de 3 vezes 10 a quinta vezes 0,3 vai dar um valor. Só que concorda comigo que 0,3 é menor que 0,5. Ou seja, o produto entre 0,3 vezes 3 vezes 10 a quinta é menor do que 0,5 vezes 3 vezes 10 a quinta. Uma vez que a gente tem isso em mente, o que a gente tem que pensar? A temperatura nesse ponto vai ser maior. Logo, a energia interna desse ponto vai ser menor que nesse ponto. Mas aconteceu o seguinte, saiu desse ponto, aumentou a energia interna. E aqui ocorreu uma redução de pressão e tudo. E vai chegar a esse ponto aqui. Só que você olha no gráfico de pressão por volume, vai ver que a pressão agora é menor. Ou seja, se a pressão é menor, a energia interna diminuiu. Porque energia interna é relacionada à temperatura. Temperatura, como eu falei, é o produto de P e V. Se o produto de P e V ficou 1 vezes 10 a quinta vezes 0,5, concorda que 1 vezes 10 a quinta é menor que 3 vezes 10 a quinta. E logo que ficou menor. Então a energia interna aqui diminuiu. E nesse outro ponto, a energia interna vai acontecer o quê? Ficar menor ainda. Só que pensa, ele vai acontecer o que com o gráfico? Ele vai aumentar a pressão e voltar novamente para esse ponto. E nesse ponto, o produto de P e V vai ficar maior que nesse ponto e reiniciando o ciclo. Seja a todo tempo, energia interna maior, energia interna menor e voltando para o ponto inicial. E aqui a gente entra nessa questão, isso é o conceito de transformações cíclicas, né? Então, o trabalho do ciclo, ou seja, isso aí você vai usar para máquinas. Isso aí você usa em todo tempo em máquinas para saber quanto que ela está rendendo, quanto que ela está produzindo, porque a gente está preparando um aulão aí de Revolução Industrial. Aí eu vou trazer as máquinas térmicas que eles estavam usando na época, como elas funcionavam, e é basicamente nesses círculos aqui. E nesse círculo aqui, como é que você vai fazer para calcular o trabalho? A gente sabe que no gráfico de P e V, o trabalho é igual à área do gráfico, só que tem um porém, né? Cada região aqui tem um trabalho realizado. Porque, pensa comigo, trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Por exemplo, daqui para cá tem um trabalho. Por quê? Porque saiu de 0,3 até 0,5. Se variou o volume, expandiu o volume, é porque teve trabalho lá. Eu já discuti isso aqui. A gente já discutiu também trabalho. Tá vendo que como uma coisa encadeia a outra, uma coisa leva a outra. Então, se você se perdeu em alguma parte do caminho, é bom você dar uma volta, você mandar mensagem, enfim, buscar fazer muito exercício, porque uma coisa é puxando a outra. E
Eu gosto muito de exatas por causa disso. Exatas, se você errou uma parte do processo, você já quebra tudo. Então é bem gradativo. Então trabalho, aqui ele realizou o trabalho. Só que de B para C ele não realizou o trabalho, como eu mostrei aqui, cortei aqui. E cortei aqui porque o volume continuou constante. Se o volume continuou constante, porque o variação de volume é igual a zero. P vezes zero é zero, ou seja, o trabalho é igual a zero. A gente já discutiu essa equação do trabalho, né? Que é P vezes V. Se o V é zero, P vezes zero dá zero. Então o trabalho vai ser igual a zero. Mas o trabalho é realizado aqui. Então o trabalho daqui a gente percebe que é um trabalho negativo, porque está saindo de um ponto maior e foi para um ponto menor. Se ocorrer uma compressão, a gente já discutiu também, né? Se ocorrer uma compressão no gás, quem está realizando está sendo um trabalho realizado sobre o gás. Não é o gás realizando o trabalho, mas sim sobre o gás. E no ponto DA, por isso que ele vê esse menos aqui na equação, tá vendo? Toda vez eu botei esse menos na equação porque vai ser um trabalho realizado sobre o gás. Não vai ser o gás que vai realizar, como aconteceu aqui, ó. Aqui foi o gás que realizou o trabalho. E cortei o DA porque o volume continuou constante. Como aqui é esse e esse continuaram com o volume constante. Então você corta. Então 3 vezes 10 a quinta vezes de A para B, né? Então a variação aqui é de 2, de 0,2. Então 3 vezes 10 a quinta vezes 0,2 dá 6 vezes 10 a 4. Isso aqui é a equação básica. 10 a quinta multiplica por 2 vezes 10 a menos 1. Multiplicação de potência, a gente diminui os expoentes. A gente soma os expoentes, só que como tem um menos, vai o menos 4. Então, isso aqui é conta, viu, galera? Isso aqui é só se eu for abrir para vocês como é que funciona a conta, mas isso aqui é padrão. E o trabalho de DC. Por que vai menos, né? Porque é realizado o trabalho sobre o gás. Por isso que vem esse menos na equação. Então, dá 4 vezes DA 4. Mas, se você não quiser essa explicação assim toda, se cair na questão pimba, como é que eu vou fazer para calcular de forma rápida? Então, eu tenho uns macetes para você, né? Assim, você não vai precisar muito gravar tudo aquilo que eu fiz, porque tem uma forma de fazer isso mais simples. Qual é a forma mais simples? O trabalho vai ser justamente a área desse ciclo aqui, ó. Tá vendo que esse ciclo vai ser um retângulo. É um retângulo, então você calcula a área que é o quê? Base vezes altura. Então, toda vez que a gente pedir qual é o trabalho realizado por esse ciclo, a área da figura que está representando o ciclo, que no caso é esse retângulo. Então, base vezes altura. Com a base é 0,2 vezes a altura, que é 2 vezes 10 a quinta. Fazendo a multiplicação, deu 4 vezes 10 a quarta. E é isso. Então, você vai ter que guardar assim que resolve tudo, meu amigo. Confia. Sentido horário e sentido anti-horário. Aí você tem que manjar de direção. Assim, o sentido horário, toda vez que você vê nesse sentidozinho aqui, ó, você tem que saber qual é o sentido do relógio, né? Você presta atenção no sentido do relógio e olha, toda vez que tiver nesse sentido assim, é porque o trabalho na equação, justamente aqui, vai vir como um mais. Por que veio mais aqui? Porque justamente está sentido horário, tá vendo? Ó, mais, sentido horário, deu mais. Nesse exemplo aqui também, ó. Mais, que é o mesmo exemplo. Por que deu mais? Por que deu mais aqui, né? Foi justamente porque está no sentido horário. Agora, se tiver no anti-horário, como eu dei o outro exemplo aqui, aí você tem que prestar atenção no sentido da seta. Tá vendo o sentido da seta pra cá, andando pra cá? Fiz uma seta. Muito linda, mas tá feita. Tá, é um trabalho positivo, entra como mais na equação lá. Agora, se a seta andar pra cá, no sentido anti-horário, tá vendo que ela vai vir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Ela fechou esse ciclo nesse sentido, o trabalho vai entrar como menos. Então, esse termo da equação não vai ser mais, vai ser menos. Agora, você tem que prestar o sentido, prestar atenção no sentido. E, como eu falei, né? Se o ciclo... O que você tem que guardar do ciclo é que a variação da temperatura não existe. Assim, ela vai ser uma repetição sem fim, como eu falei aqui. Ela começa nesse ponto, aí ela diminui. Não, nesse outro caso aqui, vai começar daqui, aí vai pra cá, aí vai diminuir, vai pra cá e vai pra cá. Estou seguindo o sentido da seta. Tá vendo o que é a temperatura máxima? Por que aqui deu temperatura máxima? Justamente porque o produto entre P e o volume, que é esse, 6, é alto. Se uma vez o produto de P e V é alto, então a temperatura também é alta. Só que tem um porém, eu quero que vocês... Todo mundo sabe, quando você vai fazer uma prova assim, ele sabe que você sabe que essa área aqui é o trabalho. Só que tem uma relação assim que pega muita gente. E vocês vão ficar sabendo o seguinte.
toda quantidade de calor que tiver no ciclo é igual ao trabalho. Porque não houve variação. Porque pensa, é um ciclo, cara, não tem final inicial. Tipo, um ciclo é isso, não tem bem um final inicial bem estabelecido. Não tem uma variação bem estabelecida, entendeu? Tipo, tem daqui pra cá, mas logo vai acontecer daqui pra cá, mas logo vai acontecer outra variação. Então, uma vez que a gente tem tudo isso, a gente sabe a seguinte sacada. Eu quero que vocês guardem essa sacada aqui com vocês. Que toda quantidade de calor no ciclo é uso em trabalho. Aí, no caso, a gente vai entender umas outras implicações, mas o que eu espero que vocês guardem é isso. Toda quantidade de calor igual a trabalho. E é isso.